Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Lição na Imagem. Estamos num novo ano e num novo trimestre, onde vamos estudar sobre Cristo em Filipenses e Colossenses. Vamos começar pela imagem que está na capa da nossa lição. Nós podemos ver aí, no primeiro plano, de forma grande e legível, um pergaminho e uma pena debaixo, sinal de que é aí onde eram escritas. E no pergaminho podemos ver uma ilustração, uma abertura em forma de coração. Cristo passou primeiro e de seguida veio alguém por trás de Cristo. Isso significa que nos evangelhos de Filipenses e aos Colossenses, a mensagem principal era o amor e discipulado, ou seja, seguir a Cristo. Então nós vamos aprender durante este trimestre a seguir a Cristo através da regra principal, que é o amor. Seguir a Cristo, o nosso foco, o nosso alvo, e pensar nas coisas do céu. Os Filipenses e os Colossenses tiveram esta lição em primeira mão, da mão do próprio apóstolo Paulo. E na lição número 1 desse trimestre tem como tema: perseguidos, mas não abandonados. E o verso para memorizar se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Então, o que a lição, o que a imagem nos mostra? Podemos ver aí uma sala, né? É óbvio, é uma cadeia, uma prisão, e um homem sentado aí, triste, olhando pela janela. E através da janela nós podemos ver uma luz que percrusta, entra e foca uma planta que possivelmente tenha germinado através dessa luz e nessa prisão. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, a cadeia é algo que todo mundo passa. Não é necessariamente que nós estejamos num lugar confinado, mas nós podemos ter as prisões como uma doença. As dificuldades podem nos prender, enfim, várias situações da vida enclausuram-nos. E nós não somos diferentes desse personagem que está aí, né? E o apóstolo Paulo, estando numa prisão, ele conseguiu escrever cartas, e uma das duas cartas que ele escreveu na prisão foi mesmo Colossos de Filipenses. É o sinal dessa planta que está aí a brotar e a germinar. O apóstolo Paulo, ele se inspirava em Deus. Deus era a força do apóstolo Paulo. Ele, como uma planta, através da pouca luz que ele recebia, ou seja, da bênção que Deus iluminava em sua vida, porque em todas as situações em que nós nos encontramos, seja qual for, Deus sempre está conosco. Por mais que seja através de uma pequena janela, Deus é luz. E luz só precisa de um pequeno espaço para realizar a sua obra. Deus é luz. E com a pequena luz, a bênção, o amor e a graça que Deus tinha para com Paulo, iluminou Paulo. E Paulo, mesmo na prisão, ele conseguia se alegrar no Senhor. Então ele disse, alegrem-se no Senhor, em Filipenses capítulo 4. E ele acabou escrevendo essas duas cartas e conseguiu animar os irmãos que estavam fora. Querido irmão, querida irmã, não importa qual seja a situação em que nós estivermos a passar, Deus está sempre conosco. Nós, a partir de hoje, precisamos orar: Senhor, se eu estou aprisionado por uma doença, estou aprisionado por problemas sociais, problemas conjugais, peço que a sua luz chegue ao meu coração e que através da situação em que eu estiver a passar, eu seja como uma planta que brota e espalha a sua fragrância, a sua sombra e dê frutos. Senhor, ensina-me a ser resiliente nas situações em que eu for a enfrentar. Que Jesus seja a minha luz, a minha força. E veja que o homem aí na prisão, ele está de cabeça erguida olhando para a luz. Nós também devemos olhar para a luz e reagir como a planta que germinou. Deus é comigo e Deus é contigo em todas as situações em que você se encontra. Somos perseguidos, sim, mas não seremos abalados se Deus estiver conosco. E uma coisa nós podemos pedir a Deus: a alegria. Nós podemos dizer: Senhor, dá-me a alegria de viver, porque a alegria é um dos frutos do Espírito Santo, e nós podemos pedir que o Espírito Santo venha em nós e que em nós haja alegria mesmo estando tristes.
Bom, esta lição tem muitos ensinamentos, mas os poucos ensinamentos através da imagem que nós conseguimos colher são esses. Por isso que Deus possa te abençoar e iluminar e guiar a sua vida, independentemente da situação em que você se encontra. Bom, nós terminamos por aqui, com promessa de voltar no próximo programa, na próxima lição, se Deus então assim nos permitir. Tenha boas entradas ao 2026 e que Deus lhe acompanhe. Até a próxima.